Amados de Deus, tive um sonho com duas crianças que estavam tatuadas. E essas crianças me chamaram muita atenção nesse meu sonho, porque eu pensei, meu Deus, crianças tatuadas? Jesus amado, me diz, pai, que é isso? Uma delas era uma menina, tinha em torno de uns 5 anos de idade. E essa criança, eu perguntei pra mãe, como assim, desde quando tá tatuada? Ela disse, desde o primeiro mês eu fiz essa tatuagem, iniciei as tatuagens nela. E eu inconformada já naquele sonho, me acordei assustada. Levantei e pedi, pai, me dá discernimento do que é isso? Por que essas crianças tatuadas neste sonho? E Deus disse, filha, há muitos pais que estão colocando seus filhos, as suas vontades, as suas desilusões, os seus enganos, as suas necessidades, esquecendo que aquela criança veio por Deus. Porque no momento que a gente tem um bebezinho dentro do ventre, foi Deus que permitiu e ele já tem uma alma. Em Provérbios 22 e 6 diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não desviará dele. Quem é que vai ensinar essas crianças no início? Os pais. Quando os pais ainda não estão preparados e acabam recebendo uma criança, precisam buscar conhecimento, precisam buscar ajuda, precisam buscar a Deus. Existe um artigo que eu estava lendo sobre o desenvolvimento das crianças. E ali falava que tem fases que as crianças desenvolvem a sua personalidade. No início, ela precisa do quê? De o contato da mãe, contato do pai, pele, o cheiro, o toque suave, uma voz mais serena. Isso vai acalmar, vai deixar essa criança acolhida, confortável. Aquela mãe que tá nervosa, muitas das vezes não consegue nem liberar o seu leite, porque os seus hormônios não liberam, porque aquele sistema nervoso, irritado, agoniado, provoca em seu organismo coisas que não vão nem liberar seu leite. Muitas das vezes, ou se liberar, a criança vai ficar irritada, chorando com cólicas. E aquela mãe cada vez mais se irrita mais e não sabe o que fazer. Enfim, desde que a criança nasce, ela precisa de cuidados. E a parte mais necessária de cuidar com o meio, o ambiente em que está, com o que ela está recebendo de cima para baixo, ou seja, dos pais para ela, ou de quem estiver ao seu redor para ela, do que ela escuta, do que ela sente, do que ela toca, como ela é tocada, ela vai criar uma consciência e a sua personalidade. Sua personalidade virá de coisas que ela está convivendo e vendo. Então, por isso, temos que ter cuidados com o que as crianças estão olhando e participando. Hoje, muitas das crianças estão vivendo em celulares. Criança não precisa de celular. Ela não precisa conversar por celular. Mas daí os pais pensam, mas deixa ela jogar um pouquinho. E aquele pouquinho vai se tornando muito. E aquele celular vai se tornando tão fácil, tão cômodo para aqueles pais, porque daí eles conseguem ficar sossegados, porque aquela criança não incomoda, porque ela não tá chorando, porque ela não tá pedindo para ir brincar, porque ela... Enfim... E aí o que acontece com essa criança no momento que ela tiver um desafio? Ela vai ser frustrada, ela não vai saber ter criatividade, nem não vai saber lidar com as situações. Porque ela não teve situações que ela vivenciou que foram de acordo com a necessidade que ela precisava naquele momento. E era muito fácil, vinha tudo, aquele mundo de virtual que ela vive, que é só clicar no botão ou rodar o dedinho, é muito fácil. Criança precisa desenhar, criança precisa passear, criança precisa brincar, criança precisa ser criança. Precisa de disciplina. Em Efésios 6:4 diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A admoestação é educação. Precisa ser educada. Essa criança precisa
cuidar, as palavras com que ela escuta, porque elas são como um papagaio, elas vão repetir aquilo que elas escutam. É muito triste ver uma criança falando nome feio, é muito triste vendo uma criança espancando a sua bonequinha, porque ela, muitas das vezes, é aquilo que ela recebe. Por vezes ela é espancada. Por isso que psicólogos muitas das vezes fazem as crianças fazerem desenhos, porque a partir daquele desenho eles identificam qual é a convivência daquela criança. Os desenhos expressam por elas sentimentos. Muitas das vezes as crianças não vão saber que aquele toque não era para ser feito. Existem muitos pedófilos, existem muitas pessoas que estão sendo usadas pelo maligno para judiar. O maligno é como um leão que fica rondando a todo momento e procurando uma presa. E as crianças são muito fáceis de ser atingidas. E se tivermos pais frágeis e não preparados para educar e abastecer essa criança, quem vai proteger essa criança? Nosso pai cuida, nosso pai protege, nosso pai deu a vida, deu a alma, mas ele colocou os pais, aqueles pais como cuidadores, como responsáveis. E até mesmo velhos, aquelas crianças vão precisar não se desviar daquilo que ela aprendeu. E assim diz Provérbios: ensina a criança no mundo que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Nunca podemos se desviar de nosso pai, nunca, jamais. Crianças são heranças, assim diz em Salmos. Crianças são heranças do nosso Senhor. São filhos, o fruto do ventre, seu galardão. É uma herança. Quantas mamães aí estão querendo ter um filho e não conseguem, lutam e não recebem essa criança? Por algum motivo, porque Deus está cuidando. Provavelmente existe algum propósito de Deus, por que ela não pode ser mãe? Então, muitas vezes Deus está livrando ela, mas enfim, esse é outro assunto. Nosso assunto é as crianças, o cuidado que temos que ter com elas, para que essas crianças não se desenvolvam uns adultos frustrados, mal educados, desrespeitosos. Aí os pais colocam na escola. Aí acham que os professores têm responsabilidade de criar e educar essa criança. Não, essa criança tem que ser educada, abastecida, nutrida dentro de casa. E aquilo que ela recebe, ela vai levar adiante. Ela vai ser um reflexo. Quando a criança está no ventre da mãe, ela está acolhida, abastecida, né? Cuidadinha lá dentro, com conforto total. Aí ela nasce chorando. E aí quando coloca no colo da mãe, ela escuta o coração da mãe, ela sente o cheiro da mãe, ela para de chorar, porque é o momento que ela recebe as primeiras sensações da vida dela. E essa sensação é boa, é agradável. É a sensação de acolhimento. O excesso de proteção, o excesso de amor também estraga. A gente não pode criar a criança numa bolha, protegendo ela contra tudo e a todos. Por isso, precisamos ter conhecimento, precisamos buscar a palavra, buscar o que é certo para fazer diante daqueles momentos que você não sabe como fazer. Porque criança é um desafio, não existe manual, não vem num livro dizendo: mãezinha, faz assim, paizinho, faz assado. Não! Cada um tem seu papel, o pai e a mãe, cada um tem seu papel. Mas precisa ter um lar harmônico, um lar que os pais estão buscando conhecimento para criar essa criança com um jeito que vai se tornar um adulto capaz de ser um adulto com capacidade de criatividade, de comprometimento, de respeito, uma pessoa educada, com princípios. Que Deus Pai abençoe a todos os papais e a todas as mamães que estão ouvindo, e aqueles que ainda vão ter seus filhinhos. Cuidem com o que falam, cuidem com o que fazem, porque as crianças absorvem tudo. Deus Pai abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um dessas crianças. Deus fortaleça e abasteça com
com as luzes celestiais.